contanto que saibamos que o nosso Redentor vive e manifestou a evidência em nosso coração que ele vive e reina. José disse: eu quero formar todo o testemunho contra o diabo que eu puder. Deste modo, ele lançou seus ossos ali e eles ficaram ali por 400 anos. Amém! Pois olhava além disso. As pessoas dizem: que fanático! Parecia então um fanático, porém provou ser a verdade. Amém! Deste modo, será para cada um que tem esta bendita esperança deste texto esta manhã. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disto, não importa o que aconteça. Eles dizem: oh, nós estamos prosperando aqui. Todo o Egito tem prosperado enquanto estamos aqui. Todas estas coisas. Porém, isso não fazia nenhuma diferença. Ele sabia que eles iam sair dali, tão certo quanto o mundo. Ele disse: agora, leve meus ossos lá e enterre-os no Egito, na terra prometida, na terra de Canaã, fora do Egito. De modo que quando Moisés veio, um outro profeta inspirado, e ele levou os ossos de José e os levou e os enterrou no mesmo campo, no mesmo lugar onde os demais foram enterrados. Ele tomou o seu caminho com os demais, porque havia algo nele, não importa. Não dê ouvido ao restante das pessoas ali dizendo algo sobre isso. Bem, qualquer lugar está bom. Eles simplesmente falham em qualquer lugar que vão. Porém, havia algo nele, algo que tinha a mesma visão que Jó tinha, a mesma visão que os demais tinham. Não importa o que o resto do mundo pensava, o que eles faziam. Isso não tinha nada a ver com José, isso não tinha nada a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os demais. Algo pressionava para aquela terra prometida. Parecia fanatismo, porém, eles a desejavam porque havia algo dentro deles. O fundo clamando pelo fundo. É dessa maneira que é hoje com cada crente. Há algo neles que pressiona para isto. Não importa, você pode tentar isto, aquilo ou aquilo mais, porém há algo que pressiona. Você sabe, sem qualquer sombra de dúvida, que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Você sabe que há algo ali, desse modo você pressiona para isto. Agora, no dia que eles o enterraram, os ossos ali, centenas de anos se passaram. E finalmente um dia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E ele veio à terra, e ele veio através de uma manjedoura, pobre e rebaixado. Porém, algo nele que sabia. Ele permaneceu ali com uma profecia da Bíblia. Ele disse: destruam este corpo, e em 3 dias eu o ressuscitarei. Ele foi o único homem que pôde dizer isso, que já pôde fazer a afirmação, ou que ainda pode fazer. Eu tenho poder para sacrificar meu corpo. Eu tenho poder para levantá-lo novamente. Isso é correto. Emanuel, ele próprio. E então, quando ele morreu, e no dia de sua morte, eles o desceram da cruz e o colocaram no sepulcro. E ele jazeu ali de sexta-feira à tarde, até domingo de manhã, naquela maravilhosa manhã de Páscoa, quando ele ressuscitou. E sua alma foi liberta das prisões do inferno ali embaixo, aonde ele foi como pecador por você e por mim, levando os nossos pecados para nos dar segurança perfeita. Não há mais razão para duvidar. Dá uma segurança perfeita. Ele disse: porque ele fez isso, sua alma foi lançada no inferno, porque ele foi um rejeitado. Ele foi o bode expiatório do Antigo Testamento, que colocavam os pecados das pessoas no bode expiatório e o soltavam no deserto para morrer. Jesus foi esse bode expiatório que estava com os pecados das pessoas sobre ele, e foi rejeitado, e foi para o inferno, para sofrer as torturas. Seu corpo foi para o sepulcro, para pagar o preço de nossa ressurreição. Oh, que coisa! Então, naquela manhã de Páscoa, quando ele voltou do sepulcro, onde as dores da morte e do inferno
não puderam segurá-lo. E quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, não somente ele ressuscitou, mas também vieram Jacó, Abraão, Isaque. Todos os demais vieram na ressurreição em Mateus 27. E apareceu a muitos e pelas ruas. Esse é do selo dos seus testemunhos, porque eles tinham algo neles que dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E para cada homem, agora eles sabiam. Deus sabia que nos dias futuros que teólogos conseguiriam esta Bíblia. Eles sabiam que homens astutos tomariam posse disto, que eles colocariam suas próprias interpretações nela, que diriam: oh, ela não quer dizer isto, ela não quer dizer aquilo. Por isso, para ter certeza que seus grandes planos nas eras futuras sejam cumpridos, ouça com atenção agora enquanto nós encerramos o culto. Visto que nas eras futuras que seu plano será cumprido, Deus deu uma testemunha definitiva disso. Nós podemos lê-la e dizer: eu creio nela. Isso é mental, isso é fé intelectual, isso é teologia mental. Porém, há algo além disso. Isso é correto. Não somente ele ressuscitou do sepulcro, porém ele ascendeu ao alto e enviou o Espírito Santo. Ele subiu ao alto e deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E hoje, depois que teólogos adulteraram a Bíblia, depois que as organizações da igreja se organizaram e dizem: bem, é disto que nós necessitamos. Algumas pessoas enterradas debaixo da igreja, alguns dos santos, nós desenterraremos seus ossos e os traremos aqui. Alguns deles disseram: nós construiremos uma igreja sobre a tumba onde ele foi crucificado ou onde ele foi enterrado. Nós construiremos uma igreja ali. As pessoas no material estão tentando fazer coisas materialistas, porém é tão inútil. Não há nada nisso, é tudo tolice e nada nisso. Porém, a verdadeira ressurreição são aqueles que morreram com ele, nasceram de novo, os quais têm essa fé. Sei que sim. Eu sei que o meu Redentor vive. E Deus está operando com essas pessoas com sinais e maravilhas, e a grande comissão aqui mostrando que ele ressuscitou dos mortos, e mostrando sinais e maravilhas visíveis. Deus os abençoe. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso de todo o coração? Que nós nos apressemos para chegar em casa agora. Tomem o seu café da manhã e voltem novamente às 9 horas. E nós vamos começar com os rapazes a entregar os cartões de oração às 9 horas. E para meu dizer esta manhã é as últimas palavras sobre isto aqui até que eu volte. O mesmo Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos está vivo hoje e pode fazer as mesmas coisas que ele prometeu. Estes sinais seguirão aos que crerem até que eu retorne. Ainda que você seja expulso, ainda que você seja chamado de fanático, todavia ele está aqui em todo o seu poder. Deus o abençoe. Eu oro que Deus lhe dê uma Páscoa hoje, que nunca se esqueça enquanto viver. Agora você diz: o irmão é contra aquelas pessoas que vão às igrejas e grandes cruzes, é isso? Não, Senhor, meu irmão, essas coisas, tão boas quanto possam ser, são simplesmente como ter. Eis o que eu penso dessas grandes igrejas. Você diz: seguramente, se o Senhor nos desse um grande lugar, eu agradeceria. Porém, aqui está a minha análise disso. Você já pensou em vir aqui até as fundições e fábricas e construir um grande, extenso trem de passageiro, luxuoso, e os assentos bem bonitos, polidos, e o grande apito em cima, e colocar os maquinistas ali dentro, sem nenhum vapor para puxá-lo? Está vendo? Você simplesmente... Isso não adiantaria nada. Eu preferiria ter um pequeno vagão em algum lugar com vapor nele do que ter tudo isso. Você não preferiria? Porque você vai chegar a algum lugar. Isso é verdade. Desse modo, agora, apenas lembre-se disso. A verdadeira ressurreição, a verdadeira coisa. Você diz: essa coisa pode funcionar por si mesmo além. Como pode funcionar? Prove para mim.
E é isso o que fizemos. Nós colocamos os assentos luxuosos, nós polimos o apito, nós polimos os eruditos para ensinarem com grande teologia e usarem muito grandes palavras que apenas grandes coisas que eles estudam com o dicionário quase a noite toda para um sermão, para poderem trazê-lo na manhã seguinte com palavras muito formidáveis. Porém, irmão, para mim, isso é tolice. Dê-me Cristo, dê-me a ressurreição, dê-me a evidência em meu coração de que Cristo ressuscitou dos mortos.